Tem algo que quase ninguém percebe, mas que transforma tudo. O jeito como você adormece envia sinais diretos para o universo. Não é o que você diz em voz alta. É o que você sente no fundo do peito, no silêncio do quarto, antes de fechar os olhos. Durante muito tempo eu achava que o sono era só descanso, mas era ali, no escuro, que a minha vibração mais falava com o invisível, e eu não fazia ideia. Enquanto minha mente ainda se prendia ao que faltava, meu campo energético emitia comandos silenciosos, e o universo respondia, em segundos, sem que eu percebesse. Foi quando parei de dormir com pressa que tudo começou a mudar. Não forcei nenhuma técnica, só me deitei com mais presença, mais verdade, mais entrega, e percebi que o instante mais poderoso do meu dia não era o que eu usava para correr, era o que eu usava para confiar. O último pensamento da noite virou a semente do dia seguinte, e ao plantar essa semente com intenção, o universo começou a devolver exatamente o que eu precisava. Não com barulho, não com mágica, mas com precisão. Eu passei tanto tempo tentando controlar tudo, tentando prever, tentando entender, tentando dar conta. A cada noite eu deitava carregado como se fosse o último a desligar as luzes do mundo. A mente ainda cheia, o peito apertado, o corpo exausto, mas eu não soltava. Eu adormecia ainda lutando, ainda processando, ainda tentando. Como se fosse possível empurrar a vida com força até o sono chegar. E ele até chegava, mas me deixava cansado no dia seguinte, porque não era sono, era fuga. Eu não descansava, eu apenas desligava por exaustão. E foi ali que percebi que a entrega precisava acontecer antes do sono. Soltar não é desistir. Soltar é abrir espaço. É como respirar fundo e dizer em silêncio: chega, universo, agora é com você. E foi exatamente isso que eu fiz. Uma noite, depois de tanto insistir em mudar as coisas com esforço, apenas fechei os olhos e deixei tudo cair. Os pensamentos, os planos, as expectativas, os medos. Deixei cair o controle. Deixei o dia se encerrar dentro de mim sem brigar por um final melhor. Soltei a necessidade de entender, de prever, de justificar. E quando fiz isso, senti algo diferente no ar. Meu corpo começou a relaxar de um jeito que fazia tempo que não acontecia. Meus ombros, que viviam tensionados, afundaram no colchão como se tivessem finalmente recebido permissão para descansar. Minha respiração desacelerou sem que eu pedisse. E pela primeira vez em muito tempo, não senti pressa para dormir. Era como se o universo dissesse: agora sim você abriu o canal. E tudo ficou mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque eu deixei de segurá-los sozinho. Eu me senti acompanhado. Senti que alguém ou algo maior me ouvia naquele silêncio. E isso mudou tudo em mim, sem mudar nada por fora. As respostas não vinham mais em gritos. Elas vinham em sensações, como aquela noite em que, ao repetir em voz baixa, eu confio, uma paz tomou conta do meu peito. Ou aquele dia em que acordei com uma ideia tão clara que parecia ter sido plantada durante o sono. Eu entendi que o universo não trabalha sob pressão. Ele responde à entrega. E a entrega não é feita com esforço, é feita com presença. E ali, deitado no escuro, só com o meu corpo e minha alma, eu descobri que a presença começa quando o controle termina. É no instante em que você solta que tudo começa a se mover. Soltar virou meu ritual. Não tinha manual. Cada noite era diferente. Às vezes eu respirava fundo 3 vezes. Às vezes eu só dizia: tá tudo bem. Tinha noites em que eu chorava antes de soltar. Tinha outras em que eu ria de alívio. Mas sempre havia um ponto em comum. Quando eu realmente soltava, o universo respondia. Não com mágica, mas com leveza. A leveza virou meu sinal. Se estava leve, era porque eu tinha soltado. Se estava pesado, é porque eu ainda queria controlar. E esse radar emocional foi mudando minha relação com o sono. Antes eu deitava para escapar do dia. Hoje eu deito para entregar o dia. Como se cada noite fosse um altar secreto, onde eu deixo tudo o que não preciso carregar. E o mais bonito é que esse altar não precisa de velas, nem de orações prontas. Ele só precisa de verdade. E a verdade às vezes é só um suspiro profundo dizendo: eu solto.
Desde então, passei a observar mais o que eu sinto antes de dormir, porque percebi que é nessa vibração final que o universo capta meu estado. É como se fosse o ponto de envio da mensagem. E se estou cheio de tensão, é isso que ele recebe. Mas se eu solto, ele entende que estou pronto e me envia o que eu nem sabia que precisava. Uma resposta no olhar de alguém. Uma sincronicidade boba no trânsito. Uma paz que aparece sem motivo. E tudo começa aí, quando eu desisto de segurar. E o mais curioso é que soltar não exige nada de fora. Não precisa que o mundo mude. Não depende do que aconteceu no dia. É só uma decisão íntima, silenciosa, invisível. E ainda assim, é ela que transforma tudo. Porque o universo não reage à minha força. Ele reage à minha entrega. Ele não se move quando eu grito. Ele se move quando eu confio. E confiança não é falar bonito. É deitar com o coração leve. E o coração só fica leve quando entende que já não precisa carregar tudo sozinho. Eu não fazia ideia do que podia acontecer dentro de mim quando eu mudava uma única frase. Durante anos, as últimas palavras que eu dizia antes de dormir eram carregadas de medo. Frases como: eu não aguento mais, nada dá certo, amanhã vai ser difícil. E eu nem percebia que essas palavras eram como sementes sendo plantadas no meu campo mais fértil, o campo do sono, o campo da mente aberta, vulnerável, exposta. E tudo o que se planta ali cresce de forma invisível durante a madrugada. Eu acordava confuso, pesado, repetindo o ciclo, e não entendia o motivo. Até que uma noite, em vez de repetir o caos, eu sussurrei outra coisa. Fechei os olhos e disse baixinho: está tudo se ajeitando. Foi tão simples, mas algo se moveu. No começo parecia apenas uma frase bonita, mas naquela noite, quando repeti em silêncio, meu corpo reagiu diferente. O coração desacelerou. A mente não quis mais correr. Era como se aquela frase tivesse ativado um botão dentro de mim. Um botão de permissão, de paz, de confiança. Não precisei forçar nada. Só deixei a frase entrar e me preencher. E à medida que repetia em pensamento, como quem embala a si mesmo, sentia uma presença mansa me envolvendo. Uma sensação de que alguém estava ouvindo aquilo além de mim. Como se o universo dissesse: essa sim é a vibração que eu entendo. Naquela noite eu dormi diferente. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque eu escolhi o que levar para dentro. E essa escolha fez toda a diferença no jeito que eu adormeci. Era como se a frase se transformasse em frequência. E essa frequência abrisse caminhos que antes estavam fechados. Eu acordei com uma leveza estranha, como se meu corpo tivesse sido curado em silêncio. Como se minha alma tivesse reencontrado o caminho de casa durante o sono. E desde então, passei a prestar atenção. Porque o que eu digo antes de dormir, o universo escuta como verdade. E verdade, quando repetida com intenção, vira realidade. A frase virou ritual. Às vezes mudo as palavras, mas nunca a intenção. Eu já sou tudo o que procuro. Está vindo algo bom. Eu sou guiado. São pequenos comandos, quase sussurros, mas cheios de energia. Não falo para convencer o mundo, falo para lembrar a mim. Falo para reposicionar meu campo antes de cruzar a fronteira do sono. Porque ali, naquele momento exato, sei que algo está sendo escrito. E se eu escolho a frase certa, o universo responde rápido. Às vezes nem uso palavras. Só fecho os olhos e respiro com intenção. Mas quando sinto que estou desconectado, volto para uma única frase. Porque percebi que ela é como uma chave. Ela alinha meu sentir, organiza meu caos interno, prepara o terreno. É como se dissesse ao universo: estou pronto, pode vir. E mesmo que nada aconteça na hora, algo dentro já mudou. Porque o que vale não é o barulho da frase, é a vibração por trás dela. E é isso que o campo entende como sinal. Passei a observar os dias seguintes com mais atenção e me surpreendi com a velocidade das respostas. Pequenas coincidências, pessoas certas aparecendo, ideias surgindo do nada. Não eram milagres explosivos, eram sincronicidades sutis, mas tão precisas, tão sincronizadas com meu sentir, que eu não podia mais duvidar. A frase sussurrada no escuro estava gerando efeitos reais, como se o universo captasse minha vibração no exato segundo em que eu entregava.
e devolvesse em forma de resposta. Não do jeito que eu esperava, mas do jeito que eu precisava. Isso virou minha prática noturna mais poderosa. Nem sempre estou bem. Nem sempre consigo dizer tudo com força. Mas mesmo nos dias difíceis, escolho repetir com carinho. Às vezes é só um obrigado. Outras vezes é vai passar. E mesmo essas frases simples têm poder, porque elas carregam minha presença, meu estado, meu campo. Elas são sementes. E cada semente carrega dentro de si um universo pronto para florescer. Basta confiar e continuar plantando, toda noite. Por muito tempo eu achava que dormir era só para o corpo, que bastava desligar a mente, apagar a luz e esperar o cansaço fazer o resto. Mas mesmo dormindo horas, eu acordava esgotado. Algo dentro de mim não descansava. Era como se minha alma seguisse inquieta, tentando me dizer algo no escuro. Mas eu não ouvia. Estava adormecendo do lado de fora, mas acelerado por dentro. Até que uma noite, algo mudou. Me permiti deitar em silêncio, sem tentar dormir rápido, sem pensar em nada. E naquela ausência de pressa, senti algo despertar. Meu corpo foi relaxando devagar, como se cada parte entendesse que podia parar. As mãos deixaram de apertar, o maxilar soltou, os ombros afundaram no colchão. Mas não foi isso que me surpreendeu. Foi o que aconteceu depois. No espaço vazio entre um pensamento e outro, senti algo se abrir dentro de mim. Como se pela primeira vez minha alma tivesse espaço para respirar. Era sutil, quase imperceptível, mas tão real quanto o toque dos lençóis na pele. Uma expansão silenciosa começou a acontecer. E eu percebi que o que estava acordando não era o corpo, era o que vive além dele. Minha consciência mais pura, a que nunca dorme. Não havia palavras, nem imagens claras. Apenas uma sensação de presença. Como se eu estivesse me encontrando comigo mesmo num lugar antigo e sagrado. Meu corpo estava entregue, mas meu interior despertava. E tudo o que eu sentia era verdade. Os pesos emocionais, os desejos guardados, os medos encolhidos. Eles começavam a emergir, não para me assustar, mas para serem vistos. Eu não estava mais distraído, não estava mais fugindo. No escuro, com os olhos fechados, eu finalmente via. E ver era o primeiro passo para mudar. Acordar por dentro enquanto se dorme por fora parece impossível. Mas foi exatamente o que aconteceu. Na medida em que eu soltava o corpo, outra parte de mim ganhava espaço. E essa parte sabia o caminho. Sabia o que eu precisava soltar. Sabia o que ainda doía. Era como se uma sabedoria esquecida estivesse ali, esperando que eu calasse o mundo. Não precisei entender nada. Só precisei permitir. E naquele permitir, algo começou a se alinhar. Não com esforço, mas com presença. Desde então, o sono deixou de ser uma pausa e virou um portal. Um espaço onde o corpo se dissolve e a alma emerge. E toda vez que eu entro nesse estado, eu me lembro de quem sou. Lembro que sou mais do que tarefas, mais do que cobranças, mais do que passado. Sou vibração, sou consciência, sou campo em movimento. E esse campo só se expande quando eu paro de forçar, quando eu deixo de tentar dormir certo e passo a só estar ali, ali comigo, ali com o invisível, ali com o que não tem nome, mas tem verdade. A alma fala em silêncio, e o silêncio da noite é o único lugar onde ela se sente segura para se revelar. Por isso, hoje, eu não durmo apenas com o corpo, durmo com intenção, durmo abrindo espaço para esse encontro sagrado. Porque quando minha alma desperta, eu não apenas descanso. Eu curo mágoas, limpo memórias, reorganizo minha vibração. Tudo isso acontece no escuro, quando o ego finalmente dorme. E o que fica é só a verdade que vibra sem palavras. Talvez seja isso que o universo espera. Que a gente durma com o corpo, mas desperte com a alma. Que a gente silencie o barulho externo e ouça o que está vivo aqui dentro. Não como uma obrigação, mas como um reencontro. Não como uma técnica, mas como um retorno para casa. E nesse retorno, nada precisa ser dito, só precisa ser sentido. Porque o sentir é o idioma do campo. E é esse idioma que abre portas invisíveis. Portas que não se abrem com grito, só com presença.
E desde aquela noite eu passei a buscar esse estado todos os dias. Não importa como o dia foi. Se eu conseguir deitar e descansar o corpo com amor, sei que minha alma vai aproveitar esse espaço para se alinhar. E mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, eu deixo acontecer. Deixo que esse despertar noturno me guie para o novo. Deixo que o invisível me conduza, porque entendi que as maiores respostas não vêm quando estou alerta. Elas vêm quando solto, e minha alma finalmente encontra espaço para respirar. Eu demorei para perceber que não eram as palavras que o universo escutava, era o que eu sentia por trás delas. Muitas vezes repeti afirmações bonitas, frases fortes, decretos poderosos, mas por dentro ainda vibrava medo, dúvida, pressa. E por mais que eu falasse, nada acontecia. Parecia que o universo estava surdo, ausente, distante, mas ele nunca esteve. Ele só não responde ao que digo com a boca. Ele responde ao que vibro em silêncio. E foi no escuro do quarto que entendi isso pela primeira vez. Naquela noite, eu não tinha força para falar nada. Estava esgotado, triste, sem direção, mas algo em mim ainda respirava com leveza. E mesmo sem palavras, havia um sentimento dentro do meu peito. Uma mistura de rendição e esperança silenciosa. Eu não disse nada, mas naquele vazio interno senti algo se mexer, como se o universo tivesse captado aquela vibração crua e verdadeira, sem filtro, sem performance, apenas o que era real naquele instante. Foi ali que entendi. O que eu sinto no escuro vira linguagem para o invisível. O campo não precisa de frases decoradas. Ele se move com base na coerência. E coerência é quando o que eu penso, sinto e vibro estão na mesma frequência. Naquela noite, mesmo sem pedir, eu recebi. No dia seguinte, a clareza veio. Uma conversa transformadora. Um alívio inesperado. Como se alguém tivesse lido o meu coração enquanto eu dormia. E tivesse enviado exatamente o que ele precisava. Sem ruído, sem atraso. Desde então, passei a cuidar do que sinto antes de dormir. Não para parecer positivo, mas para ser honesto. Se algo me dói, eu deixo doer. Se estou em paz, eu agradeço. Se estou cansado, eu apenas me entrego. Porque entendi que o que vibra em mim é o comando que o universo recebe. E quanto mais verdadeira é essa vibração, mais rápido ele responde. Não porque ele julga, mas porque ele entende a linguagem do sentir. Ele traduz emoção em manifestação e age de acordo com a energia real que envio. Às vezes, antes de dormir, só coloco a mão no peito e escuto. O que está vibrando aqui agora? É medo? É fé? É culpa? É confiança? Não tento mudar na marra, só observo. Porque às vezes o simples ato de olhar para a emoção já muda sua frequência. O que é visto com amor se transforma. E o que é sentido com presença vira ponte. Uma ponte invisível entre mim e o campo. Uma ponte que não precisa ser construída, só acessada. E eu acesso isso no silêncio. É por isso que hoje eu durmo diferente. Não busco mais perfeição, nem iluminação. Só busco verdade. Porque descobri que a verdade sentida é o maior ímã que existe. Ela atrai o que me pertence, repele o que não me serve. Ela alinha meu campo com o que há de mais puro. E é nesse alinhamento que o universo me encontra. Não quando estou brilhando, mas quando estou inteiro, mesmo se estiver em pedaços, desde que esses pedaços estejam sendo sentidos com amor. E cada noite se tornou um exercício de sinceridade interna. Não minto para mim. Não forço alegria se há dor. Não forço gratidão se há frustração. Mas mesmo na dor, escolho me entregar com respeito. E é essa entrega verdadeira que se transforma em comando. Porque o universo lê o que vibra, não o que finjo. E quando ele sente que estou inteiro, mesmo confuso, ele responde. Responde com sinais, com toques sutis, com movimentos inesperados. Responde com amor, mesmo quando eu não sei pedir. Durante muito tempo eu adormecia fazendo pedidos. Pedia proteção, paz, solução, respostas. Quase como uma criança falando com o escuro, esperando ser ouvida por algo maior. Mas, mesmo com tantos pedidos, eu acordava igual. O dia seguinte não mudava. Meu interior seguia pesado.
Comecei a me frustrar com o próprio ato de pedir, como se estivesse enviando cartas que nunca eram lidas. Foi só quando parei de pedir e comecei a apenas vibrar que tudo mudou. Eu não falava mais quero isso ou preciso daquilo. Eu só sentia o que desejava e deixava esse sentimento me preencher. Descobri que há uma diferença entre querer e vibrar. O querer vem da falta. A vibração vem da presença. Quando eu dizia quero paz, vibrava a ausência dela. Mas quando eu apenas sentia paz, mesmo por um segundo, o universo captava. Ele não espera minha ordem. Ele responde à minha frequência. E frequência não precisa de palavras. Basta existir dentro de mim com verdade. Então comecei a praticar. Antes de dormir, respirava fundo e perguntava: o que eu quero viver amanhã? E como posso sentir isso agora? Às vezes era amor, às vezes era liberdade, às vezes era leveza. E mesmo sem ter motivo, eu fechava os olhos e criava esse estado. Imaginava meu corpo relaxando, como se já estivesse amado. Imaginava uma luz em volta, como se tudo já estivesse resolvido. Não era teatro, era criação interna. E essa criação não ficava só na imaginação. Ela mudava a minha vibração. E essa vibração era o novo pedido silencioso que eu enviava ao universo. Sem texto, sem regra, sem técnica. Apenas um estado real de ser. Naquela semana, tudo começou a mudar. Pessoas diferentes apareceram. Soluções inesperadas brotaram. A intuição ficou mais clara, mais precisa. Eu acordava com ideias novas, com sensações de alívio. E entendi. O universo estava respondendo, mas não às minhas palavras. Estava respondendo à minha coerência vibracional. Porque quando minha vibração muda, o campo responde rápido. Quase como se estivesse apenas esperando por esse sinal. Hoje não me preocupo tanto com o que eu preciso dizer ao universo. Me preocupo com o que estou sentindo, com o que está pulsando aqui dentro. Porque é isso que cria o campo ao meu redor. E é esse campo que molda a realidade que chega. Antes eu passava noites tentando convencer o invisível. Agora só permito que ele me sinta. E na maior parte das vezes, quando eu apenas vibro com verdade, não preciso mais pedir. A vida começa a entregar. Não é sobre abrir mão dos sonhos. É sobre sentir que eles já estão a caminho. É sobre deixar o corpo descansar na certeza, não na ansiedade. E isso muda tudo. Porque o universo se move com leveza. Ele não responde à pressa, mas à calma. Ele não se abre para a carência, mas para a confiança. E quando confio, não peço mais. Apenas vibro. E minha vibração é suficiente. Às vezes, antes de dormir, só coloco uma música suave. Fecho os olhos, respiro devagar e sinto como se tudo já estivesse bem. Não porque esteja perfeito, mas porque eu estou inteiro naquele momento. E o universo sente isso. Ele sente quando a alma está limpa, quando não há disputa interna nem urgência. E é nesse estado que ele responde mais rápido, porque ele não precisa esperar o amanhã. Ele age nos segundos em que você vibra a verdade. Mesmo que ninguém mais perceba, ele já está respondendo. Talvez você não precise mudar tudo agora. Talvez só precise de um momento, um único instante de silêncio, de respiração consciente, de entrega. Apenas alguns segundos antes de adormecer, onde você escolhe o que vai vibrar. E é essa escolha, íntima, invisível, sagrada, que o universo capta com precisão. Não importa o que aconteceu no seu dia. Se você dormir com intenção, a resposta vem. E às vezes, mais rápido do que você imagina. Por isso, experimente. Não como uma obrigação, mas como um presente que você oferece a si mesmo. Feche os olhos hoje à noite e apenas diga em silêncio: eu confio, eu permito, eu me abro. Repita o que fizer sentido, ou apenas sinta, e deixe que o invisível comece a se mover por você. Porque quando o seu campo se alinha com a verdade, a vida responde, sempre. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, volte aqui sempre que precisar. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa dormir em paz. Juntos vamos lembrar daquilo que o mundo esqueceu. O sono não é fuga, é recomeço, é conversa com o divino, e é nesse silêncio que a vida se reorganiza. Boa noite e boa criação.